Paz e bem, pessoal. Estamos diante de uma terrível tragédia mundial. O grupo Hamas, mais uma vez, arquitetou um ataque sobre Israel. E tiveram sucesso. Um ataque sem precedentes, da maneira que ocorreu na data de ontem. E o que isso significa? Olha, o Oriente Médio tem se tornado uma espécie de vitrine das coisas que acontecem, que estão para acontecer no mundo. Então é uma espécie de termômetro da humanidade. É um centro de muito conflito entre os povos semitas, de um lado, judeus, e de outro lado, os árabes. Que, de certa forma, são irmãos, mas que brigam por territórios, brigam por espaços religiosos, brigam por primazia numa região geográfica que eles consideram como santa. Gente, o grupo Hamas é de uma vertente muçulmana, de uma vertente islâmica. E muito embora nós nos esforcemos para pensar no islamismo como sendo uma religião que preza pela paz, pacifista, nós somos obrigados, gente, a razoar, a concluir conosco mesmo que essa não é uma verdade que a gente tem que tratar assim, uma realidade, né, que a gente tem que tratar assim de uma maneira muito conclusiva, né, de uma forma precipitada. Preciso analisar melhor os fatos. Preciso analisar historicamente quando surgiu, né, a religião islã, os muçulmanos. É preciso analisar, gente, o livro sagrado, os escritos sagrados dos muçulmanos, porque dificilmente nós vamos ali encontrar argumentos que façam com que os seus fiéis entendam que é preciso levar a paz até as últimas consequências. Né? Pelo contrário, né, em muitos escritos, principalmente no Alcorão, deixa-se claro, sim, que os infiéis devem ser observados, devem ser combatidos. Os infiéis, para eles, são todos aqueles que não se submetem a Allah, não se submetem ao islamismo. Né? Que, na concepção deles, o islamismo é a recuperação da religião verdadeira, oficial, que leva as pessoas a se submeterem a Allah, se submeterem a Deus. Então, saindo inclusive dos seus arraiais ali do Oriente, olhando para o Ocidente é o principal foco de atenção do islâmico, no sentido de que eles são inimigos, né? Eles são depravados, eles se desgarraram, se desviaram, né, do Alá. Né? E eles precisam ser combatidos. A cultura islâmica, a fé islâmica, ela precisa ser levada até os quatro cantos da terra. Né? E onde esses muçulmanos eles vão, né, para onde eles vão, onde eles se instalam, eles não fazem nenhuma assimilação cultural com a região que eles estão. Né? E, pelo contrário, eles levam a sua cultura, a sua maneira de vestir, a sua fé, a sua maneira de se alimentar, vão com eles para onde eles forem. Né? Então, eles não assimilam a cultura do local. Né? Algo muito frequente, por exemplo, no cristianismo, que é uma outra grande religião monoteísta, assim como é o islamismo. Então, partindo desse pressuposto, gente, de que existe nessa imposição, e eu não estou falando aqui dos grupos radicais apenas, o islamismo hoje também é muito dividido, né? Os dois grandes principais grupos são os sunitas e os xiitas, né? E abaixo
desses guarda-chuvas, você tem várias alas ali, e tem uma ala que é mais radical, que é mais fundamentalista, que quer impor a Sharia de uma forma violenta. Não estou falando nem desses. A maioria daqueles que se dizem pacifistas também sabem que tem que lidar com o seu modus operandi, né, da sua fé, que leva a encarar os infiéis como inimigos que têm que ser eliminados, eles têm que ser conquistados, eles têm que estar submissos àquilo que eles acreditam, né? Então, mesmo aqueles mais progressistas, né, modernos, pregam a paz, sabem disso, porque todos eles seguem, né, o mesmo livro sagrado, os mesmos escritos e as mesmas ideologias, né? Então, dito isso, gente, aquela região do Oriente Médio sempre vai ser uma região de conflito, sempre foi e sempre será, porque o Hamas é um grupo islâmico ali da Palestina que reivindica um espaço geográfico, um espaço santo e religioso dos judeus. E os judeus entendem que aquele espaço é deles, né? Então, apesar de serem irmãos, assim, historicamente, eles nunca vão aceitar. De um lado, o Hamas entende que é oprimido por Israel, e por outro lado, Israel entende que está na razão dele e que tem que combater esses grupos, né? Inclusive, entende-se que Israel entende que o grupo Hamas é um grupo radical, um grupo terrorista. Então, há controvérsias, né? Há, por exemplo, muitas nações que conversam com o Hamas e entendem eles como um grupo político estabelecido e regularizado. Já outros entendem que não, que eles são um grupo totalmente oposto, né, paramilitar, um grupo desqualificado, um grupo não reconhecido. Mas esse grupo representa, sim, uma minoria mais radical, mas com certeza uma maioria também que, no mínimo, fica em silêncio, observando o que está acontecendo, por exemplo, agora, nessa guerra, e sem dizer nada e até entendendo que, de alguma maneira, isso tem que acontecer, porque a fé muçulmana islâmica ela tem que seguir de alguma maneira, né? Então a gente precisa ficar atento, né? Porque esse é um termômetro, né? Até eu vim gravar aqui, falar desse vídeo, já tinha morrido mais de 500 pessoas, né? A maioria do lado do Hamas, mas já morreu muita gente lá de Israel também. Então são famílias, são pais, são crianças, são jovens, profissionais, religiosos, gente inocente, gente que não tem nada a ver, né, com guerra, com essas disputas de poder, e que estão ali perdendo as suas vidas, né? E a banalização da vida, né? A banalização do que é essencial para nós pensarmos na nossa sobrevivência, né? Num planeta que carece tanto, né, de pessoas que sejam promotoras da paz, reconciliadoras, solidárias. Então, façamos aqui nossas orações e fiquemos atentos ao que está acontecendo ali no Oriente Médio, porque esse é um termômetro, repito, um termômetro importante para o restante de toda a humanidade. E digo isso com muita propriedade, porque você sabe que Israel é um país defendido ali, protegido pela maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está muito atento ali ao que está acontecendo. E o Hamas, com certeza, tem também o seu apoio de outras potências. Então veja que tudo isso está muito interligado e tudo isso tem uma conotação escatológica, apocalíptica, que a gente tem que ficar muito atento mesmo, prestando atenção e tomando muito cuidado para não cair em falsas notícias, fake news e ficar espalhando coisas erradas pela internet, fomentando ainda mais essa situação. Sou Léo Carolino, acho que meu abraço fraterno a todos vocês e aguardo a todos para o nosso próximo vídeo.